como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, galera. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Muito obrigado a cada um de vocês. Já quero começar o vídeo agradecendo a cada um de vocês que são inscritos aqui do nosso canal, que assistem aqui os nossos conteúdos, que compartilham. Muito obrigado, que Deus possa nos abençoar cada um de vocês que ontem se inscreveram aqui no nosso canal. Eu pedi para vocês aí, né, se inscreverem para a gente chegar à marca de 7K, 7 mil inscritos. Conseguimos bater a meta, já estamos aí com quase 7.050 inscritos. Muito obrigado a cada um de vocês. E já lanço desde já um novo desafio aí, a meta do Álvaro Silva agora, óbvio, antes de chegar no 8 mil, chegar aí nos 7.500, né, galera? 7.500 inscritos é a meta aí de agora, né? Então você que não se inscreveu, já se inscreve para ajudar a gente a chegar a essa meta, a essa marca de 7.500, para depois a gente chegar aos 8 mil e assim sucessivamente crescermos juntos, que eu já falei que com a ajuda de Deus e cada um de vocês juntos chegaremos lá. Dito isso, meus amigos e minhas amigas, já peço para vocês acompanharem o nosso vídeo até o final. Vamos falar muita coisa aqui do nosso Vascão, vamos falar da Copinha São Paulo, vamos falar do Vasco que jogou ontem pelo NBB, o Novo Basquete Brasil. Vamos falar também sobre jogos treino, tanto do Vasco principal quanto do Vasco time B. Vamos falar sobre patrocínio Master, sobre a Crefisa, sobre a Estrela Bet. Vamos falar aí sobre o ranking aí nacional de patrocinadores, sobre o SBT, Luciano Rodrigues, sobre a sede náutica lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, aniversariante do dia, Campeonato Carioca. Então acompanhe o nosso vídeo até o final. Já de início vamos começar falando então do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, que ontem fomos eliminados da Copinha São Paulo. Ontem o Vasco entrou em campo em torno de 3h15 da tarde, enfrentou a equipe do Vitória da Bahia. Fato é que o nosso Vasco iniciou até que bem a partida, a gente abriu o placar, o marcador, né, com o gol ali do garoto Paixão, mas infelizmente, né, galera, a equipe do Vitória da Bahia empatou a partida, virou a partida e no segundo tempo fez 3-4-1, eliminando o nosso Vasco da Copinha São Paulo com uma goleada acachapante. Então fica o registro, né, o Vasco está fora da Copinha São Paulo do ano de 2024. Outra derrota do nosso Vasco ontem, só que dessa vez não foram no campo, foi aí nas quadras, né? O nosso Vasco entrou em quadra ontem à noite contra a equipe do Minas, lá em Belo Horizonte, partida fora de casa. A bola subiu pelo NBB e infelizmente também perdemos aí para o Minas pelo placar de 81-61, 20 pontos de diferença. Vale lembrar que o Minas é o atual líder da competição e vou mencionar mais uma vez, jogou em casa, tá, galera? Com essa derrota do nosso Vasco, a tabela nesse momento segue da seguinte forma. Vale lembrar também que o paulistano ainda não jogou na rodada, tá, meus amigos? Aí, ó, acompanha, o Minas é o primeiro colocado com 39 pontos, o Urubu é o segundo com 38, o terceiro colocado é o Franca com 36 pontos. Na quarta posição vem o nosso R10 Score Vasco da Gama com 33 pontos, o quinto é o paulistano também com 33. O sexto é o Unifacisa, sétimo o Bauru com 32, o oitavo é o Pato Basquete com 31, o nono São Paulo também com 31 e o décimo colocado São José com 30 pontos somados. Agora, uma nova arte eu vou colocar na tela para vocês acompanharem, que são as próximas 3 partidas do nosso R10 Score Vasco da Gama pelo NBB. Gente, a gente enfrenta agora o Pato Basquete lá no sul do nosso país. Amanhã às 7h30 da noite, ou seja, amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite, Pato Basquete e Vasco da Gama. Depois a gente volta ao Rio de Janeiro, a gente enfrenta a equipe do Caxias do Sul no dia 20 de janeiro, 5 horas da tarde, aqui no ginásio de São Januário. E aí, fechando essa maratona de 3 jogos, o nosso Vasco aí no dia 22 de janeiro, 8 horas da noite, enfrenta a equipe do União Corinthians, também aqui no Rio de Janeiro, no nosso ginásio de São Januário.
Meus amigos e minhas amigas, dito isso, vamos virar a chavinha, vamos falar de outros jogos, mas agora dentro de campo, tá? É o seguinte, o nosso Vasco da Gama, o nosso elenco principal, que segue fazendo pré-temporada lá em Punta del Este, no Uruguai, enfrentou na noite de ontem a equipe da seleção de Maldonado. Fato é que o nosso Vascão venceu pelo placar de 4-0 esse jogo treino, com gols de Dimitri Payet, do nosso garoto Ryan Vitor e também do zagueiro Robert Rojas, né, gente? Eu falei para vocês que o Rojas é um zagueiro aí, entre aspas, artilheiro, né? Então, muito bem, muito bacana aí esse primeiro jogo treino do nosso Vasco, né? Vocês já acompanham aqui ao lado da tela o gol do nosso Dimitri Payet, que foi aí, um gol que ele utilizou movimentos que ele já usa bastante nos seus treinamentos, né? De matar a bola no peito e pegar de primeira ali. Fato é que no jogo a bola quicou algumas vezes, ninguém chegou para abafar, mas enfim, foi um golaço, né? E o nosso Vascão aí conseguiram aí mais aí essa vitória. O nosso Vasco B, que ficou aqui no Rio de Janeiro, que vai começar com o Campeonato Carioca nas primeiras 2 partidas, que contam aí com Miranda, Zé Vitor, Luca Orediano e Manuel Capasso. Nesse time, né, galera, enfrentou nesse domingo pela manhã, aqui no Rio de Janeiro, a equipe do Porto Real. Isso mesmo, Porto Real, do sul do estado do Rio de Janeiro, vizinha da minha cidade aqui, Resende, né? E o nosso Vasco B venceu também pelo placar de 4-0. E é o seguinte, a informação que a gente tem é de que Luca Orediano arrebentou, jogou muito aí nessa partida diante a equipe do Porto Real. Então, nesses primeiros amistosos aí, jogos treinos do nosso Vasco, seja o Vasco principal ou o Vasco, entre aspas, B, ambas as equipes venceram pelo placar de 4-0. Galera, agora virando a chavinha, né? A gente sabe que tem a situação aí de patrocínio master, que eu vou falar disso já já, né? No fim do ano passado, José Roberto Lamáquia e Leila Pereira, os donos da Crefisa, sinalizaram um desejo real de serem investidores do futebol do Vasco da Gama, de formar parceria com o Vasco e também com o novo presidente eleito Pedrinho, que vai assumir a cadeira no próximo dia 22. Fato é que Lamáquia, né, estaria aí, entre aspas, apalavrado, muito bem encaminhado com o Pedrinho, para assim que o nosso novo presidente sentar na cadeira presidencial do Vasco da Gama, para firmar aí um novo acordo de uma parceria, né, que poderia se entrar mais dinheiro nos cofres do Vasco da Gama. A gente não sabe como seriam esses moldes, se seriam em forma de patrocínio na camisa, se seria em uma outra situação. A gente sabe também que tem a situação do name rights, que a Crefisa tem o interesse de adquirir, né, o name rights do novo São Januário. Pedrinho teria afirmado que esses valores arrecadados com name rights seriam ali direcionados diretamente para a própria reforma de São Januário. Então fica aí o registro, né, em relação à Crefisa, né? Agora, galera, ainda falando de dinheiro no Vasco da Gama, de patrocínio, né? Fechou, é do Vascão, mais uma vez, é do Vascão, a Estrela Bet é a nova patrocinadora master do Clube de Regatas Vasco da Gama para o seu principal produto, né? Que é o futebol de campo masculino. Com isso, o nosso Vasco deve arrecadar valores aí próximos em torno de 45 milhões de reais por ano. Contrato inicialmente de 2 anos firmado com a Estrela Bet, podendo chegar a 55 milhões de reais anuais, caso o nosso clube bata algumas metas estipuladas em contrato. Então, com essa situação, você já acompanha uma outra arte na tela, vocês já observam que o nosso Vasco, até semana passada que eu mencionei para vocês que a gente era o 10º colocado com irrisórios ali, 22 milhões e meio de reais, hoje o nosso Vasco é o 5º clube com o maior patrocínio master no futebol brasileiro. Isso mesmo, gente, observem a arte. Na primeira posição vem o Corinthians Paulista com 120 milhões anual na sua camisa. Na segunda colocação vem o Mulambo, né? O Flamengo, que agora é patrocinado também pela PixBet, recebe aí 85 milhões de reais por ano da PixBet. O Palmeiras, que recebe da Crefisa 81 milhões, é o 3º colocado. O São Paulo, com a Esportes da Sorte,
vai faturar 52 milhões, é o quarto maior patrocínio, e coladinho ali piscando o farol, e quem sabe daqui a pouco pedindo passagem, o nosso Vasco da Gama, o gigante da colina, na quinta colocação com 45 milhões de reais anuais, recebendo aí da Estrela Bet, que já era patrocinadora master do nosso basquetebol, que disputa o NBB, né? Agora também é a nova patrocinadora master do Vasco da Gama. Vamos dar os créditos aqui dessa informação ao jornalista e também youtuber Juninho, né, do canal Machão da Gama. Foi dada pela Net Vasco que o Vasco iria fechar com a empresa Aposta da Sorte. Fato é que acabou fechando com a Estrela Bet, assim como trouxe a informação o nosso amigo aí Juninho, né, o Machão da Gama. Galera, vale ressaltar que o Galo Mineiro, né, recebeu um bônus aí da Betano, vai passar a receber a partir dessa temporada 30 milhões por ano da casa de apostas, né? E igualou aí também, o Galo Mineiro igualou o Grêmio e o Internacional de Porto Alegre. Os dois clubes do sul do nosso país são patrocinados pelo Banco do Rio Grande do Sul, o Banrisul. Cada uma das equipes, né, de Porto Alegre recebem algo em torno de 30 milhões por ano. Depois, na nona colocação, vem o Botafogo, né, com 25 milhões. E na décima posição, aí, com os mesmos valores iguais ao do Vasco da Gama, vem o Cruzeiro, patrocinado pela Betfair, por 22 milhões e meio de reais. Então, muito bom, né, galera? Eu falei sobre essa situação semana passada aqui no canal. Eu mencionei que dava sim para o nosso Vasco estar ali entre quarto e quinto colocado de patrocinadores master devido à grandeza do nosso clube, né? E não foi diferente o que aconteceu. O nosso Vasco, menos de uma semana depois, concretizou essa nova parceria com a Estrela Bet para receber 45 milhões de reais por ano. Uma ótima notícia, né? Agora sim, né? Podemos comemorar, família. Dito isso, galera, é o seguinte: uma outra parceria firmada também no dia de ontem pelo nosso Vasco da Gama é com a emissora do Sistema Brasileiro de Televisão. Que emissora é essa, Álvaro Silva? O SBT, galera, isso mesmo. O SBT é o novo parceiro do Vasco da Gama. Vai transmitir as partidas do Campeonato Carioca que forem de mando de campo do nosso Vasco. Com isso, né, temos então aí confirmada para a transmissão do Campeonato Carioca a Cazé TV pelo YouTube. Todos os jogos que forem de mando de campo do Vasco da Gama serão transmitidos pela Cazé TV no YouTube. Na TV aberta serão transmitidos pelo SBT, já está firmado, parceria fechada. E na TV fechada a transmissão fica a cargo dos canais da Sport TV e do Premier Futebol Clube. Então, ótimas notícias no nosso Vasco. Patrocínio master novo, né? Quase 50 milhões de reais por ano, podendo entrar mais dinheiro aí com uma futura próxima parceria aí, muito próxima, com a Crefisa. Temos a parceria fechada com a Cazé TV, também a parceria fechada com a Sport TV e Premier Futebol Clube, e agora mais uma parceria com o grupo aí do SBT. Então, ótimas notícias para nós torcedores do Vasco da Gama, né, galera? Agora, virando a chavinha, voltando a falar aí do mercado da bola, né? Lúcio Rodrigues, né? Já tá quase virando uma minissérie aí, uma novela, a situação da joia do atacante uruguaio, né? Que tá arrebentando. E é o seguinte, o Vasco vem negociando com o Luciano Rodrigues há alguns dias, há mais de 10, 15 dias, mas a negociação esquentou de verdade, ganhando contornos aí de realidade há mais ou menos uma semana. O Vasco estaria próximo de contratar Luciano Rodrigues. O Vasco vem negociando com o Liverpool do Uruguai, vem negociando também com o empresário do atleta. O atleta vê com bons olhos, sim, a possibilidade de atuar no Brasil e ser treinado pelo Ramon Dias. Então agora, de momento, o que nos resta, né, meus amigos, é a gente aguardar se a gente vai conseguir concretizar essa contratação ou não. Agora, é o seguinte, vou colocar duas situações para vocês assistirem na tela simultâneas. Vou abrir aspas para o Lúcio Rodrigues, que concedeu entrevista ao canal BTB Esportes, aqui do YouTube. Inclusive, se inscrevam lá, um canal bem bacana, né, que cobre também o dia a dia do nosso Vasco. Então eu vou colocar o Lúcio Rodrigues falando, né, sobre o interesse do nosso Vasco nele. Ele falou que existe um interesse, que o empresário dele está negociando com o nosso clube. E simultaneamente vejam também o golaço que ele marcou ontem à noite no amistoso que aconteceu pela seleção sub-23 do Uruguai.
Pela vitória, Jonathan Santos, canal BTB Esportes do Brasil. Seu nome vem sendo muito vinculado ao Clube Vasco da Gama no Brasil. Queria saber da sua opinião, a possibilidade de atuar com o técnico Ramon Díaz, se existe algum tipo de negociação acontecendo. Sí, sí, bueno, mi representante me ha hablado del club, del interés, pero bueno, eso lo está manejando él. Él me dijo que me concentre en lo que es el fútbol, pero él me mantiene al tanto, me dijo que iban a tener una reunión. Pero bueno, nada, como te digo, él me mantiene al tanto, yo veré después cuál decisión tomar. Luciano, luego del campeonato que realizaste, ¿te toma tu mejor momento el preolímpico? No sé si en mi mejor momento, pero sí en un momento colectivo muy bueno. La verdad que me vengo sintiendo muy cómodo en el equipo, pero bueno, venimos bien y es lo importante. Muchas gracias a ustedes. Show de bola, né, gente? Então, Lúcio Rodrigues é bastante pé no chão, sincero, né? Então existe realmente essa negociação, a gente tem que aguardar agora o desfecho, se vai ser aquilo que a gente está querendo, né? Que é a chegada dessa joia, né? Aqui no Vasco da Gama. E vocês viram, né? O golaço que o Lúcio Rodrigues marcou. Vocês viram que é o seguinte, deu mole, o homem bate pro gol e ele bate muito bem, finaliza muito bem. Gente, ele chegaria no Vasco da Gama assim, olha, sinceramente, para arrebentar. Poderia chegar como titular sem tirar o Verratti, tá? As características do Rodrigues permitem que o Vasco jogue com dois atacantes, sim. E caso o Vasco jogue somente com um atacante, a gente teria aí dois atacantes de altíssima prateleira. O Pablo Verratti, que tá voando, vive um ótimo momento. E o Lúcio Rodrigues, né? Que, idem, né? É um ótimo jogador. Surgiram algumas especulações que Luciano Rodrigues estaria sendo aí, no caso, especulado lá na Espanha pelo Atlético de Madrid, né? De momento a gente não tem nada de concreto em relação a isso, mas vamos torcer para que o nosso Vasco consiga aí sacramentar a contratação desse baita jogador que chegaria aqui no Vasco com impacto, sim, de uma grande contratação. Galera, agora vamos virar um pouco a chavinha. Vamos falar um pouquinho da nossa sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas, a sede a qual foi reinaugurada na última sexta-feira, muito conhecido também como anteontem, né? Parabenizar mais uma vez aqui o esforço e a honestidade do nosso amigo e querido Zé Colmeia, né? Muito vascaíno. A todos os torcedores que ajudaram, né? E para não ficar só nas minhas palavras, vejam aí a galera, né? Que já começaram a visitar lá, né? Galera, o nosso Vasco já está vendendo ingressos. Você que quer conhecer lá, que quer visitar a sede náutica, vai lá, conheça, visite a sede náutica, né? Vale a pena. E acompanhe então aí a galera que já foi lá visitar a nossa sede náutica e puxaram o casaca, né? Ao nosso Vasco da Gama. Foi! Show de bola, né, gente? É isso aí. Parabéns a todos os envolvidos e tamo junto. Peço perdão a vocês que hoje eu tô um pouco gripado. Esse negócio de chove dá sol acaba com a imunidade da gente. Galera, é o seguinte. Hoje, né, nesse dia 14 de janeiro, está sendo comemorado o Dia Internacional do Treinador. Com isso, né, eu quero aqui deixar o registro. Meus parabéns ao nosso querido treinador Ramon Díaz, ao seu filho Emiliano Díaz e também ao nosso treinador da base, né, ali da Copinha, William Batista, que vai estar à frente do nosso Vasco também no início do Campeonato Carioca. Meus parabéns. Só um parênteses aqui, né, galera? O Vasco hoje parabenizou só o Ramon Díaz e o Emiliano Díaz, né? Não parabenizou nenhum outro treinador do Vasco, o treinador do feminino, o treinador William Batista e os outros treinadores aí da base, né? Como assim, gente? Como é que o Vasco só parabeniza os treinadores do elenco principal? Quer dizer que os outros treinadores não são treinadores, né? Então fica o registro, parabéns a todos os treinadores do Clube de Regatas Vasco da Gama, não só de futebol, mas de todas as modalidades, galera.
Dito isso, galera, sabe quem está completando aniversário no dia de hoje? Léo Lima. Vocês já acompanham aí a foto, né, a imagem dele na tela. Léo Lima é um jogador, galera, que passou aqui pelo Vasco de 2000 a 2003, fez a base dele no Vasco, né, jogou como meio campo, teve uma outra passagem aqui no Gigante da Colina em 2009, vestiu a camisa do nosso clube 140 vezes, anotando 19 gols. Tem um parênteses, uma curiosidade muito bacana de Léo Lima, que eu particularmente, quando ele jogava, eu acompanhava ele e não sabia dessa curiosidade, galera. Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, Léo Lima é bisneto do atacante Isaías, galera, isso mesmo. O Léo Lima é bisneto do atacante Isaías, que foi atacante. Sabe de onde? Do Vasco. Sabe de qual time? Do Expresso da Vitória. Então, muito bacana, né? Tá no sangue, tá enraizado ali na família do Léo Lima, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus parabéns a você, Léo Lima. Feliz aniversário, que você tenha muitos anos de muita felicidade, muita saúde, né? Aqui na Terra. E tudo de bom pra você que tá completando 42. Galera, o Léo Lima é novo, 4.2 apenas, né? 42 anos aí, completando o nosso ex-jogador e bisneto, né, do atacante Isaías do Expresso da Colina. Gente, virando a chavinha agora, ainda falando do Campeonato Carioca, eu até esqueci de mencionar isso para vocês, peço perdão. A partida entre Vasco da Gama e Audax será realizada, agora está confirmado, lá na Arena Amazônia, em Manaus. Então, meus parabéns à galera manauara aí, vão ter a oportunidade de acompanhar, de assistir ao nosso Vasco da Gama de perto, né? A partida qual será realizada no dia 8 de fevereiro, né? Só um parêntese aqui, o mesmo dia do aniversário da minha irmã, mas enfim, 8 de fevereiro então, Vasco da Gama e Audax será disputado lá na Arena Amazônia, em Manaus. Muito boa aí a atitude do Vasco da Gama em levar essa partida lá para Manaus, que o nosso Vasco é gigante e a torcida é maior ainda, né? E a nossa torcida merece ter a chance de acompanhar o nosso time de perto. Gente, é o seguinte, antes da gente estar encerrando esse vídeo de hoje, né? Tem duas situações que eu quero aqui falar para vocês. A primeira delas é sobre a situação de volante aqui no Vasco. O nome de Cuejá é muito ventilado. Saiu agora há pouco que o Lucas Pedrosa afirmou. Ramon Dias quer Lucas Pedrosa. Lucas Pedrosa foi bom, hein? Ramon Dias quer o Gustavo Cuejá, tá? Alexandre Matos também quer Gustavo Cuejá no Vasco. Só estaria faltando aí o aval da 777, ou seja, falta tudo, né? Mas, brincadeiras à parte, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco já acertou salários com o Gustavo Cuejá, tempo de contrato. Gustavo Cuejá aceitou ganhar menos do que ganha lá no Al-Shabaab, tá? Nos Emirados Árabes. E é o seguinte, Gustavo Cuejá está disposto a vir vestir a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é o Álvaro Silva que está falando, segundo aí o jornalista do SBT Rio, Lucas Pedrosa. Com essa situação, só falta convencer a 777. A gente sabe que arrancar dinheiro deles é a coisa mais difícil do mundo, né, galera? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do volante Alan Cria aqui do Vasco. Ontem surgiu a notícia que ele estava negociando com o Botafogo. Hoje começa a circular nas redes sociais, nada em oficial, notícias aí no Instagram, Twitter, né, Facebook, tá circulando nas redes sociais de que o Alan estaria muito perto de acertar com o Botafogo, né? Estão afirmando aí que ele aceitou que ele ganha papo de 2 milhões por mês lá nos Emirados Árabes. Dizem que o Alan estaria disposto a ganhar algo em torno de 640 mil reais apenas para jogar com a camisa do Botafogo. Já estaria tudo certo. Ele só estaria lá pedindo a liberação do clube ao qual ele atua para chegar agora em janeiro no clube carioca aqui, que é o Botafogo. Outra informação. Aí eu vou deixar para vocês. Ontem eu só dei a minha humilde opinião que, se caso o Vasco fosse trazer mais um desses dois volantes, fosse para brigar por um desses dois volantes, eu dei minha opinião ontem, que seria, no meu ponto de vista, seria melhor a gente trazer o Alan, porque chegaria a custo zero, a gente não gastaria para trazer o jogador para o Vasco. Segunda coisa, ele já jogou no Vasco, é muito identificado com nós torcedores, com o nosso clube. Terceira coisa, ele tem 32, se eu não me engano, 33 anos, dá para jogar em altíssimo nível tranquilamente durante mais 4, 5 temporadas aí no mínimo. Tá? E por isso que eu falei que ontem, na minha opinião, o Vasco deveria ir atrás do Alan.
saiu a notícia de que quem foi atrás do Alan no fim do ano passado, já estava palavrado com ele, era o Paulo Brax, né? Só que é engraçado, eu acho um pouco estranho, né? Porque todo mundo agora usa o Paulo Brax para esse assunto, né? Porque falaram também que o Souza estava palavrado com o Paulo Brax. Aí depois falaram que o Fernando estava palavrado com o Paulo Brax. Aí agora estão dizendo que o Alan também estava palavrado com o Paulo Brax. Então quer dizer, se isso for verdade, Paulo Brax estava palavrado com 3 jogadores de volância, né? Sinceramente, na minha opinião, não acredito que seja verdade a situação dos 3 jogadores. Talvez um ou outro sim, os 3 não acredito. Mas galera, fato é que Gustavo Cuejá, por exemplo, se fosse chegar no Vasco, ele já afirmou que é Flamengo, já disse várias vezes que não jogaria no rival do Flamengo, que é o nosso Vasco, e o Vasco teria que gastar dinheiro para trazer ele de lá. Contrapartida, Ramon Dias já trabalhou com ele, Alexandre Matos já trabalhou com ele também nos tempos de Cruzeiro, se eu não me engano, mas se não trabalhou com ele nos tempos de Cruzeiro, tem contatos aí com os outros empresários do atleta, entendeu? Então, a gente fica nesse entrave. Fato é que a gente observa que está muito próximo do Alan fechar com o Botafogo, tá? Algo que vai deixar parte da torcida do Vasco indignada. E também o Vasco estaria muito próximo de acertar com Gustavo Cuejá se a 777 der o aval. Vamos aguardar o desenrolar, o desfecho dessa situação envolvendo Gustavo Cuejá e o Alan, né? Com ambos, né, com nomes vinculados ao nosso Vasco. Dito isso, vamos falar ainda de outro volante, esse sim já está sendo veiculado lá nos jornais da Argentina, até mesmo aqui da América do Sul, né, do Uruguai, do Paraguai, de que Juan Esforza é do Vasco, né? Eu trouxe para vocês a notícia ontem, os jornalistas estão cravando que ele é do Vasco, o Vasco ainda não anunciou ele em oficial, mas o jornalista Emerson Rocha, né, galera, apurou, né? Segundo Emerson Rocha, o próprio presidente do News Old Boys da Argentina afirmou que sim, o negócio está praticamente sacramentado, né? Faltando apenas alguns detalhes. E disse mais, né? Segundo o Emerson Rocha afirmou, o presidente do News Old Boys confirmou para ele que o Juan Esforza chegará no Vasco pelo valor aí de 4 milhões de dólares. O Vasco vai ficar com 80% dos direitos econômicos do atleta, tá, galera? E seria um contrato aí de 4 anos. Então, vamos torcer para que seja verdade. Ontem eu trouxe a notícia para vocês, cravei o Juan Esforza no Vasco da Gama, continuo acreditando que ele é do Vasco, né? Os jornais, como eu já mencionei, da Argentina já estão cravando esse atleta como jogador do Vasco da Gama. O próprio presidente do News Old Boys falou que está todo acertado, só faltam alguns detalhes, né? E o nosso Vasco aí deve então anunciar a contratação de Juan Esforza, né? Um volante argentino de 20 ou 21 anos, se eu não me engano. Promessa, um dos melhores volantes do futebol argentino. Aí agora eu vou chegar onde eu queria chegar, né? Se a gente acertou então com o Juan Esforza e o Ramon Dias ainda quer o Gustavo Cuejá, galera, tem gente reclamando, mas só tem volante nesse time. Pô, a galera reclama de tudo, gente. A galera reclama de tudo. Ano passado a gente passou sufoco na zaga, chegou aqui o João Vitor, chegou o Robert Rojas, a galera reclamou. 2 baitas zagueiros. Aí agora estamos finalizando a negociação com o Juan Esforza, um baita volante, e tem uma possível chegada aí de Gustavo Cuejá. Porra, galera, sinceramente, se chega esses 2 volantes no Vasco, mas por que renovou com o Zé Gabriel? Por que renovou com o Cocão? Porque a 777 gosta de ganhar dinheiro, galera. Eles gostam de fazer dinheiro, tá? Renovou com o Zé Gabriel pela temporada que ele fez ano passado no segundo turno com o Ramon Dias, renovou com ele a pedido de Ramon Dias, e renovou com o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, porque custou muito barato pro Vasco, foi 2 milhões de reais só. Se o Matheus Cocão jogar 10, 20, 30 jogos na temporada e conseguisse sair bem, a 777 vai vender ele por 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares, 10, 15 milhões de reais aí, ganhando valores em cima disso. A situação do volante Rodrigo e do Barros, nada impede desses jogadores jogarem no Vasco. E tem outra situação, galera. A gente tem que lembrar, o Vasco só tem volante, o Vasco não contrata, não sei o que. Pô, galera, vamos observar. A gente tem hoje o Jair, a gente tem o Medel, a gente tem o Praxedes, a gente tem o Barros, temos também o Rodrigo, temos o Zé Gabriel e temos deixa eu lembrar, o Zé Gabriel, fugiu alguém aqui, né? Enfim, 7.
desses 7, quem realmente vai jogar... Ah, e o Praxedes, lembrei. Só que o Praxedes e o Paulinho Paula entram mais como jogadores de armação. Mas vamos botar aí 7 volantes. Gente, desses 7, a gente tira 2, 3 titulares, que é Medel, o Jair, né? E ali, quem sabe, Medel, Jair, quem sabe o Zé Gabriel. Esses 3 ali seriam titulares, que foram os volantes que já jogaram ano passado como titular. Os outros seriam uma aposta e jogadores para compor elenco, né? Aí na armação a gente tem o Payet, o Paulinho Paulo e o Bruno Praxedes, que também joga na volância, né? Ou seja, galera, se chega Juan Sforza e Gustavo Cuejar, fechou. Não precisamos de mais nenhum jogador para o meio campo. Por quê? Juan Sforza destrói jogada, que é uma beleza, corre o campo inteiro. E o Gustavo Cuejar, além de fazer a mesma coisa, arma o jogo como poucos jogadores armam aqui na atualidade no futebol brasileiro, sobretudo no Vasco. Então, dá para o nosso treinador jogar num 4-4-2 com 4 jogadores no meio. Dá para jogar num 3-5-2 com 5 jogadores na meiuca, né? Então a gente tem que lembrar, se for jogar num 4-4-2 ou no 3-5-2, são 4 a 5 jogadores de meio campo dentro de campo, fora o banco de reservas. Temos que lembrar que a temporada é longa, né? Com isso, tem que dar rotatividade para o elenco, tem a questão de lesão, cartão amarelo, enfim. Eu acho, gente, que se chegar o Juan Sforza mesmo, que está muito pertinho de assinar, e se o Vasco traz um outro volante desse calibre mais alto aí, que seria o Gustavo Cuejar, quem sabe um Alan Pinte na última hora, aí a gente não sabe, né? A gente fecharia a questão do meio-campo, só iria faltar a questão do ataque, né? Que a gente estaria ali muito perto de acertar com o Lúcio Rodrigues, nada em definitivo ainda, a gente tem que aguardar. Tem a situação do Alexander Aravena, que o Vasco parece que a situação está meio que de stand-by, mas pode ser que chegue no Vasco, né? E faltaria só depois um lateral esquerdo para compor o elenco, né, galera? Então, eu acho que a gente está indo bem no mercado, sim. Falando em ir bem no mercado, acompanha essa arte que está na tela aí. A gente sacramentando a chegada do Juan Sforza, o nosso Vasco seria o segundo time no Campeonato Brasileiro, no Brasil hoje, no Brasil inteiro, que mais investiu, né, nesse início de ano, ficando atrás apenas do Corinthians Paulista, que no meu ponto de vista está investindo mal, hein, gente? Às vezes a gente reclama de alguns valores que o Vasco gastou aqui nessa reformulação de elenco para a temporada 2024, só que se a gente for olhar alguns nomes que estão chegando no Corinthians, não sei se são isso tudo, né? E o Corinthians gastou aí já 115 milhões de reais nessa reformulação de elenco, ou seja, aquelas 120 milha que o Corinthians vai pegar de patrocínio master, já foi tudo embora com esses reforços que eles contrataram, né? O nosso Vasco é o segundo time que mais gastou no Brasil, passou até mesmo à frente do Urubu, né? A gente aí gastando mais de 80 milhões de reais até o momento na temporada. Lógico, né, galera? A gente, como torcedor, a gente discute, né, valores, né? Ah, pagou isso no João Vitor, pagou aquilo no Adson, né? Pagou aquele valor no Orediano, pagou valor em fulano e ciclano. A gente discute, a gente conversa. Fato é, né, galera, que a gente só pode realmente falar, cravar, quando o cara entrar em campo, os jogadores entrarem em campo e mostrarem, né, para que vieram pro Vasco da Gama. Aí sim a gente pode falar, não, pagou muito caro, manda embora, não valeu a pena. Ou então a gente pode falar ao contrário, falar, caraca, como é que pode? Lá na janela, lá atrás, a gente achou que era muito caro, 30 milha no João Vitor, 30 milha no Adson, sei lá, 25 que seja. A gente pode chegar no fim da temporada, né, e falar, porra, arrebentou, né, valeria 50 milha cada um, enfim. Então, vamos aguardar. Fato é que o nosso Vasco tá bem no mercado, sim, né, apesar dos altos e baixos. A gente também tem que entender que nem todo jogador quer vestir a camisa do Vasco, nem todo jogador também quer jogar no Mulambo, nem todo jogador também quer ir pro Palmeiras. É óbvio que é muito mais fácil você jogar em um clube como Mulambo, Palmeiras, Atlético Mineiro, porque são clubes que disputam Libertadores, são clubes que estão sempre chegando em finais de campeonato, Copa do Brasil, sempre disputando para ganhar o Campeonato Brasileiro, chegando em finais de Libertadores, Sul-Americana. Isso é normal, mas dentro do processo de reformulação do Vasco, dentro de um processo aí de renovação do nosso clube, acho que a gente está dentro do caminho certo. Eu acho que a gente manteve a nossa espinha dorsal, perdendo apenas aí o nosso Gabriel Peck, mas já trouxemos jogador para repor, que é o Adson, né?
Estamos aí trazendo jogadores para meia cancha, negociando com atacantes, trouxemos 2 ótimos zagueiros. Galera, eu acho que tem tudo para o nosso Vasco fazer um excelente 2024. Então, de momento, eu fico por aqui e é isso. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!